Bom, hoje na nossa aula a gente vai falar sobre os animais, os mais basais entre os animais metazoários, então, os poríferos. Os poríferos, esse é o cladograma que representa, né, uma árvore da vida dos animais, né? Então aqui na base, o primeiro ramo que a gente enxerga ainda não é um metazoário, é um organismo protozoário, mas ele já tem uma célula especial, ele forma colônias e provavelmente ele é aquilo que a gente chama de grupo-irmão dos animais, né, ou metazoários, os organismos pluricelulares, então, não fotossintetizantes. Os mais basais, então, que a gente consegue enxergar na filogenia dos animais são os poríferos, também conhecidos como esponjas ou esponjas do mar. São organismos bastante simples e possivelmente estão entre os primeiros organismos pluricelulares aí dentro do grupo dos animais. Nessa seta vermelha, então, a gente vai enxergar ela ao longo da nossa disciplina, ela vai se mudando, vai se deslocando, então, do ponto dos poríferos. Nós vamos ver aqui os quinidários, vamos ver plateumintos e depois vamos ver anelídeos, moluscos, artrópodos e ao final, na disciplina Zoologia 2, nós vamos ver o grupo dos animais deuterostômios. Então agora falando sobre os poríferos propriamente dito, porífero, então o nome dele diz pra gente que significa possuidor de poros. Poros, né? Porífera, se a gente dividir o nome, significa poros e feros ou foros significa possuidor. Então são animais possuidores de poros. E eles realmente lembram esponjas, essas esponjas que a gente usa para tomar banho. Inclusive as primeiras esponjas utilizadas por humanos para tomar banho, ou conhecida na história pelo menos, data da Grécia Antiga, da Roma Antiga. Coletavam esses animais no mar Mediterrâneo, alguns animais desse grupo, né? Secavam esses bichos e usavam eles como esponjas de banho mesmo. Ainda existe a esponja marinha, mas ela já não é mais tão utilizada. Existem esponjas de origem vegetal e, obviamente, hoje nós usamos principalmente esponjas de origem plástica aí, nesse sentido, né? Esponjas artificiais. Então, as esponjas são animais filtradores, se alimentam de filtração, né? Se alimentam filtrando pequenos organismos, normalmente microscópios, que vivem no ambiente aquático, né? Então elas são quase que exclusivamente marinhas, pouquíssimas espécies de esponjas são conhecidas na água doce, nenhuma espécie no ambiente terrestre, e são animais sésseis. Mas o que é animal séssil, né? Essa é a primeira vez que vocês vão ver isso, né? Animais sésseis, então, são animais que não se locomovem, ou se locomovem muito pouco. Quando a gente, né, que é um animal vertebrado, que vive no ambiente terrestre, pensa em animal, a gente normalmente pensa que um animal diferencia-se das plantas e dos fungos porque eles se locomovem, né? Eles andam, eles correm, eles saltam, eles voam, eles nadam, né? Então a gente sempre pensa em animal como um organismo que se locomove. Mas muitos organismos marinhos, muitos organismos aquáticos especialmente, são animais sésseis, eles ficam fixos boa parte da sua vida, né? Ou uma parte da vida eles ficam fixos. Outra coisa característica dos poríferos é que eles normalmente são assimétricos, né? Lembrando da nossa unidade anterior, então um animal que não tem forma definida, né? Nem todos os indivíduos daquela espécie têm a mesma forma, eles fazem crescimento como o de uma planta, por exemplo, que cresce um pouco para um lado, um pouco para o outro, mas não existe uma regularidade nesse crescimento. Algumas espécies podem ser radialmente simétricas, pode atender a ter uma forma de tubo, né? Uma forma de um vaso, uma forma de um tubo. São então os mais basais entre os animais, né, que a gente considera hoje, são animais muito simples. Eles têm poucos tipos de células, então a gente vai dar uma olhadinha nos poucos tipos celulares que eles apresentam, e eles têm um alto poder de regeneração. Então é um animal fixo, né, um animal que não pode fugir de predadores, não pode fugir de uma pedra que cai, de algum bicho grande que tromba nele, então ele está fixo. Se alguma tartaruga, um tubarão, um peixe ou um caramujo, um caranguejo tromba nele, quebra um pedaço dele, ele consegue regenerar, né? E se quebrar em vários pedaços, né, em várias peças, essas peças podem se tornar, desde que estejam num ambiente adequado, pode se tornar uma nova esponja adulta, né? Uma célula especial, então, que os poríferos têm é conhecida como coanócito. Citos significa célula e coanos significa colarinho. Colarinho mesmo, né, como o colarinho de uma camisa. Ela tem um colarinho de cílios numa parte da célula e no meio desse colarinho de cílios
parte um flagelo, né? Essa célula ela faz uma movimentação em espiral com esse flagelo, e é essa célula que cria a movimentação da água dentro do corpo da esponja e que permite a filtragem, permite a oxigenação dos seus tecidos. E essa célula ela é bem interessante porque ela é uma célula especial, somente as esponjas têm, e um grupinho de protozoários, né, conhecido como coanoflagelata, que é um grupinho que tem uma célula muito próxima com ela e nos diz então que provavelmente as esponjas são os organismos metazoários mais basais e que também os coanoflagelatos seria o grupo mais próximo de organismos metazoários, então de animais pluricelulares. Então, essa aqui é mais ou menos a forma de uma esponja, né? É um esquema feito, né, de um porífero de forma simples, e ele tem algumas camadas de células, né? Aqui em amarelo a gente conhece como pinacoderme, são células chamadas de pinacócitos, são como se fossem as nossas células epiteliais. Elas são células pavimentosas e que dão a proteção externa a esses animais, dão a sustentação ao corpo também. Em roxinho aqui, essas células que parecem um tubinho, elas são justamente isso, são chamados de porócitos. Então são células que têm um poro, né? Então ela é uma célula tubular mesmo, por onde a água vai fazer a entrada, né? Por dentro a água vai passar por esses porócitos do lado de fora para o lado de dentro da esponja então. Logo abaixo desses porócitos a gente tem essas células em vermelho aqui, que eu representei, os coanócitos então, né? A célula especial que eu falei para vocês no slide anterior. Então os coanócitos, aquela célula com colarinho, elas vão criar um ritmo de movimentação da água. A água vai entrar então pelos porócitos, passa por essa cavidade interna da esponja que a gente conhece como átrio e vai sair por esse buraco maior, né? Esse orifício maior na parte superior da esponja, então chamado de ósculo. Então a circulação da água passa pelo porócito e vai ser movimentada para cima, né, saindo da esponja. Um outro conjunto de células interessante, uma outra camada de células interessante, é chamada de mesohilo. Aqui eu representei em azul claro pontilhado, né, mas nesse mesohilo a gente tem células ameboides, a gente tem as famosas espículas das esponjas, que é o que a gente chama de esqueleto das esponjas, né? Essas espículas elas podem ser calcárias, podem ser silicosas ou podem ser proteicas, né? O que a gente chama de rede de espongina. E essa rede de espongina, justamente depois que o animal morre, é o que é usado como esponja, ou era usado principalmente mais antigamente, lá na Europa antiga, né? Como esponja de banho mesmo. Sobre os poríferos, então, era isso que a gente tinha para falar. Obrigado pela atenção e bons estudos para vocês.